Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco tomar a sua Bíblia, abri-la no livro de Provérbios e estudar conosco, vendo como Deus nos fala de uma maneira tão clara, tão maravilhosa, a respeito dos princípios elementares, mas básicos e fundamentais para uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida com sucesso na presença do Senhor. É isto mesmo. Este é um livro de sabedoria para nos ensinar. E no programa de hoje conversaremos sobre os perigos da soberba. O que a soberba pode trazer para nós, o que pode trazer de negativo para as nossas vidas, como devemos evitá-la. Vamos ver isto? Deixe o seu coração aberto para Deus. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, o dicionário nos mostra que a soberba é a mesma coisa que o orgulho. Está ligado à vaidade, está ligado à pessoa ter um conceito a respeito de si mesmo mais elevado do que realmente é, do que realmente ela vale ou ela seja. A soberba faz com que a pessoa se ache superior a todos os outros, seja numa área ou seja em todos os âmbitos da sua vida, seja na área intelectual, acha que ele sabe mais que todo mundo, seja na área física, acha que é mais bonito, é mais perfeito do que todos os outros. A soberba traz esta vaidade, esse orgulho pessoal de se julgar melhor do que os outros. A palavra de Deus nos mostra aqui no livro de Provérbios como devemos evitar que este sentimento, que este pensamento tão errado tome conta do nosso coração. Olha o que está escrito em Provérbios no capítulo 11, no versículo 2. Diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha, você prestou atenção no que diz? Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. O soberbo acha que ele vai ser honrado. O soberbo acha que ele está sendo, no meio de todos, que ele está sendo mostrado, revelado, está achando que a sua luz, o holofote está sobre ele, que ele é o máximo, que ele é o tal. Nós encontramos uma história na Bíblia que nos abre os olhos e o entendimento para esta realidade. A história da rainha Esther, quando um homem chamado Amã, que era o primeiro-ministro, que era o primeiro homem abaixo do rei Assuero, e ele tinha um conceito a respeito de si mesmo, que ele queria que todas as pessoas se prostrassem quando ele passasse pela cidade. E é claro, os judeus não se curvariam, porque aquele curvar-se era um ato, um gesto de idolatrar. Era um gesto de reconhecimento de uma divindade. E ali estava um judeu, Mardoqueu, que não se curvaria diante dele. E o Mardoqueu morava e ficava ali perto do palácio, porque a sua prima, Hadassa, ou nome persa Esther, agora era rainha. Ele queria ter notícias dela todos os dias. Então ele se assentava à porta do rei, ele estava sempre perto do palácio. E quando Amã passava e todos se prostravam, Mardoqueu ficava de pé. E ao saber que Mardoqueu era um judeu, Amã pensou em matá-lo, em destruí-lo, mas não apenas a ele, mas a todos os judeus. Planejou, conseguiu um tempo com o rei, conseguiu que o rei assinasse um decreto que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus fossem mortos, que as pessoas pudessem entrar na casa deles, matá-los e saquear os seus bens.
E o que eles tivessem, a sua riqueza, a sua fortuna, as suas casas, as suas lojas, os seus bens, viriam para os cofres reais. E o rei assinou esse decreto, sem saber que a rainha, sua esposa, era judia. Amã se achava o tal. Mas certo dia, quando Esther começa a orar e a jejuar para que Deus possa trazer uma resposta, Deus começou a agir. E então, certo dia, o rei não consegue dormir e ele está acordado a noite toda e quer trazer alguma coisa para ser um sonífero para ele. Então ele chamou o cronista: leia para mim os meus últimos feitos. Leia para mim o relatório diário do que tem acontecido no palácio ultimamente. E aí ele leu que o judeu Mardoqueu livrou o rei de uma conspiração para matá-lo. E ele então perguntou: o que foi dado para esse judeu? O que nós demos em recompensa por ele salvar a minha vida dessa conspiração? E o cronista disse: nada, ele não ganhou nada. Mas o Amã estava bem cedinho à porta do rei, porque ele tinha levantado uma forca, porque ele queria matar Mardoqueu, e ele foi pedir ao rei esta liberação para matar o Mardoqueu. O rei então manda chamá-lo e pergunta: Amã, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Eu quero honrar uma pessoa. O que eu devo fazer? Mardoqueu, com a sua soberba, pensou que era ele que seria honrado. E ele então pensou em uma honra máxima. Disse: vistam este homem com as vestes reais. Põe a coroa do rei na sua cabeça. Coloque este homem no cavalo do rei. E os príncipes vão à frente dele dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E o rei disse: muito bem, Mardoqueu. Desculpe, muito bem, Amã. Faça isso com o judeu Mardoqueu. A soberba dele, ele pensou que era ele que seria honrado, foi a sua ruína. Ele começa a cair e a história nos mostra isso. A palavra de Deus é verdadeira. A pessoa soberba, vem a soberba, logo em seguida a desonra. A desonra. Em Provérbios 13, 10 está escrito: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Aqui está dizendo que da soberba, do orgulho, só vem contenda. A pessoa acha que ela é melhor e vai dar discussão, vai dar confusão, vai dar contenda, vai dar briga. Mas a humildade vai trazer o conselho, o ouvir os conselhos. Aquela pessoa orgulhosa, soberba, ela não aceita conselho, ela não aceita que ninguém ensine, ela não aceita que ninguém saiba mais do que ela. Então, vai gerar contenda, confusão, principalmente se ela estiver numa posição de liderança, seja no lar, seja no trabalho. Capítulo 16, no verso 18, está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. É isso mesmo. A soberba precede a ruína. Ou seja, antes daquele buracão chamado ruína, chamado decepção, chamado desonra, antes daquele buracão está a soberba, o orgulho. Jesus, ele nos ensinou que uma das maiores virtudes dos cristãos seria a humildade. Talvez seja a virtude menos procurada. As pessoas não querem saber de humildade. As pessoas querem saber de aparecer, de holofotes, de estarem recebendo aplausos e honras. Mas a humildade. Jesus, ele nos ensinou a humildade com a sua própria vida. Paulo nos diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo que Jesus, sendo Deus, sendo igual a Deus, ele se anulou, ele se esvaziou a si mesmo, ele assumiu a forma de homem
E como homem, ele assumiu a forma de servo. E como servo, ele foi obediente até a cruz, até a morte, e a morte vergonhosa de cruz. Ele nos deu o seu exemplo. E ele nos chama dizendo: quem quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Quem quer ser meu discípulo, vem comigo no mesmo jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade nos exalta, nos exalta. A altivez, a soberba, o orgulho abate. Capítulo 29, verso 23 de Provérbios diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, o matará, o destruirá, o jogará por terra, mas o humilde de espírito obterá honra. Ah, como é maravilhoso a gente saber que nada somos, nada temos. Saber que tudo de bom que possamos ter vem de Deus e a Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo louvor. Quando nós entendemos quem somos, totalmente dependentes de Deus, quando entendemos que, assim como Jesus disse a respeito dele, ele disse: olha, eu não digo nenhuma palavra por mim mesmo. Tudo que eu falo eu ouvi de meu Pai. O que eu passo para vocês, eu recebi. O apóstolo Paulo, ele nos diz a mesma coisa: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando nós entendemos que tudo de bom que temos, recebemos de Deus, então temos humildade. Isto é precioso. E então, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, busque humildade no Senhor. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Te peço que Tu passes em revista a minha vida, que o Senhor me perdoe, me lave, me purifique de todo pecado. Dá-me um coração puro, limpo, justo na Tua presença. Tira toda soberba, toda altivez, todo orgulho da minha vida e dá-me um coração humilde, dá-me um coração rendido a Ti. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, em todos os dias da minha vida, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor, e transforma-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Senhor é bom e fiel, a sua bondade é para sempre e Ele nos transforma. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!